Nesta aula, trataremos da equação de modulação, o coração da teoria. É uma aula bastante técnica, ainda que simplificada, e por isso a iniciaremos com um preâmbulo decisivo. Redefiniremos o Hamiltoniano, um conceito fundamental da física tradicional. Logo, exploraremos o Hamiltoniano sob a ótica da teoria do nó temporal. Diferentemente da física tradicional, em que o Hamiltoniano é o operador de energia e o gerador da evolução no tempo linear, na TNT, ele é a estrutura interna de modulação de cada nó temporal. É o regulador que organiza e redistribui as coerências espectrais para manter sintonia com a rede. Em vez de mover estados ao longo de um relógio externo, o Hamiltoniano reconfigura o nó sob o fluxo do tempo fundamental, o tau, ajustando modos e conexões até alcançar regimes estáveis de projeção. Quando essa reconfiguração entra em equilíbrio, surgem as entidades observáveis, partículas, campos constantes. Quando se rompe, sucedem transições e colapsos de projeção. Assim, o Hamiltoniano na TNT é local no nó, mas condicionado não localmente pelas coerências da rede. É o elo operacional entre a topologia interna do tempo e a emergência do mundo físico. Este será o ponto de partida para compreendermos a equação de modulação espectral que governa essa dinâmica temporal. Tenha uma boa aula e bons estudos. Na teoria do nó temporal, o Hamiltoniano deixa de ser apenas o operador de energia ou o gerador da evolução temporal, como na física tradicional, e passa a ser uma estrutura interna de modulação de cada nó da rede temporal. Ele não descreve quanto um sistema possui de energia, mas como o nó organiza e redistribui suas modulações temporais para manter coerência com o restante da rede. Em outras palavras, o Hamiltoniano, na TNT, é o mecanismo interno de ajuste espectral de um nó temporal. Cada nó contém um conjunto de modos, suas frequências de coerência, que precisam permanecer em sintonia com as conexões que o ligam aos outros nós. O Hamiltoniano é a entidade matemática que regula esse processo. Ele atua como um operador de coerência, determinando de que maneira as variações internas de um nó se reorganizam para preservar a compatibilidade com o padrão global da rede. Por isso, o Hamiltoniano não tem um tempo externo associado. Ele não gera evolução em função de um parâmetro t, mas reconfiguração em função do fluxo de tau, o tempo fundamental. O Hamiltoniano é local no sentido nodal, mas sua ação é não localmente condicionada, pois cada nó só é estável, enquanto mantém coerência espectral com o restante da rede. A equação de modulação, que substitui as equações de Schrödinger ou de Heisenberg, descreve exatamente essa adaptação contínua dos hamiltonianos locais às tensões globais de coerência. Assim, o Hamiltoniano na TNT é um operador de ressonância, não de energia. Ele é um regulador interno de coerência, não um gerador de trajetórias. Ele mede a taxa de reorganização das modulações temporais e não a passagem do tempo. A estabilidade de um Hamiltoniano equivale à estabilização de um nó. Quando suas variações se equilibram, o nó se torna projetável e dá origem a entidades físicas reconhecíveis, partículas, campos, constantes. Em suma, o Hamiltoniano na TNT é o centro funcional da coerência nodal, o elo matemático entre a estrutura interna do tempo e a emergência do mundo projetado. A equação de modulação espectral dos Hamiltonianos representa o núcleo dinâmico da TNT. A teoria abandona a noção tradicional de evolução temporal,
aquela que descreve estados mudando em função de um tempo externo, e a substitui por uma dinâmica interna de coerência, em que cada nó da rede temporal ajusta continuamente seu espectro de modos para manter a sintonia com os demais. Essa substituição conceitual é profunda. Não se trata mais de um universo evoluindo no tempo, mas de um universo que é o próprio processo de modulação do tempo fundamental. A equação de modulação expressa o modo como os estados internos de cada nó se reorganizam em resposta às variações de coerência ao longo do fluxo de Tau. Ela não mede deslocamentos espaciais nem intervalos cronológicos, mas a taxa de reorganização espectral dos modos que compõem o nó. Em termos intuitivos, a equação de modulação descreve o ajuste de uma rede de osciladores interconectados que, ao buscarem coerência mútua, dão origem à estabilidade que chamamos de realidade. Quando a modulação se equilibra, ou seja, quando a variação interna dos hamiltonianos se anula, a rede alcança um ponto fixo de coerência, e o observador projetado percebe esse estado como uma partícula, um campo ou uma lei estável da natureza. Desse modo, a equação de modulação espectral é a ponte entre o tempo fundamental e os fenômenos físicos. Ela traduz a dinâmica invisível da coerência em propriedades mensuráveis, frequência, massa, carga, energia, que emergem no domínio projetado. Cada grandeza observável corresponde, na verdade, a um padrão de equilíbrio na modulação funcional da rede. O universo não é um conjunto de objetos movendo-se no tempo, mas um vasto sistema de ressonâncias autoajustadas, cuja estabilidade temporária gera a aparência de permanência. Essa formulação dissolve a fronteira clássica entre dinâmica e estrutura. Na teoria do nó temporal, a estrutura é dinâmica. O que chamamos de leis são apenas configurações estáveis da modulação. E o que chamamos de mudança é a variação contínua do padrão de coerência entre os nós. Não existe um substrato fixo que permaneça enquanto algo se transforma. O próprio ato de existir é a transformação. Cada nó é um centro local de reorganização, e a totalidade da rede é uma imensa sinfonia de ajustes mútuos que se retroalimentam. O equilíbrio momentâneo desses ajustes define o que, na física clássica, identificamos como invariantes: massa, energia, carga, spin, mas que aqui são apenas modos estacionários de coerência temporal. Essa mudança de perspectiva tem consequências teóricas radicais. A equação de modulação não é apenas uma ferramenta descritiva, ela redefine o conceito de causalidade. O que causa uma transformação não é um evento anterior no tempo linear, mas uma assimetria temporária na coerência espectral. As causas, portanto, não são pontos no passado, mas tensões na rede que buscam relaxar-se em direção ao equilíbrio. É nesse processo de relaxamento que o fluxo de Tau se manifesta como a passagem do tempo. O universo, assim, não é movido por forças externas, mas pela tendência interna de coerência, o impulso natural de toda a rede temporal em ajustar-se para preservar a continuidade da projeção. Essa é a essência da equação de modulação espectral, o retrato matemático de um cosmos que não progride no tempo, mas se afina dentro dele. E isso não é apenas notavelmente simples, é também notavelmente elegante.
A equação de modulação revela algo extraordinário. O universo não é um palco em que a matéria se move, mas um processo contínuo de autorreorganização do próprio tempo. Cada instante de coerência é uma vitória local sobre o caos potencial da desintegração, uma reconquista momentânea da estabilidade dentro do fluxo de Tao. O espaço e o tempo que conhecemos não são o cenário onde essa dinâmica ocorre, mas o seu eco projetado. Cada partícula, cada campo, cada lei física é uma sombra estabilizada de uma modulação temporal bem-sucedida. O real, portanto, não é feito de coisas, mas de ressonâncias. O universo é a harmonia que permanece por um instante antes de se reajustar outra vez. Quando a coerência se rompe, as fronteiras do real também se desfazem. É nesse ponto que a TNT antevê fenômenos extremos, desde o colapso gravitacional até as transições quânticas e as flutuações do vácuo. Todos eles não são rupturas do espaço-tempo, mas reconfigurações da coerência fundamental. O chamado fim de uma estrutura não é sua destruição, mas sua reintegração no fluxo de Tao. O nascimento e a morte das formas, a expansão e o recolhimento do universo são expressões de uma mesma respiração temporal, um ciclo de reorganização incessante. O universo não existe porque foi criado uma vez. Ele existe porque está continuamente se recriando. Assim, compreender a equação de modulação é compreender o coração da teoria do nó temporal. Ela é o código da criação contínua, o mecanismo através do qual a realidade se sustenta, se transforma e se projeta. Toda a existência é o resultado de um equilíbrio temporário entre o silêncio e a ressonância. Quando a coerência se mantém, o mundo aparece. Quando se desfaz, o mundo se recolhe. O tempo linear é apenas o vestígio visível desse processo. A tradução de um acontecimento mais profundo, que é o tempo em estado puro, não como uma substância isolada ou essência metafísica, mas como o próprio funcionamento relacional da coerência. Em outras palavras, a expressão tempo puro se refere não a uma coisa, mas ao dinamismo não local de coerência que antecede toda forma e do qual as formas apenas derivam. Essa distinção entre o tempo projetado e o tempo não local muda o centro de gravidade de toda a física. Se o tempo fundamental é uma dinâmica não local de coerência, então o universo não é um sistema de objetos interagindo à distância, mas um campo de simultaneidades relacionais, onde cada nó contém em si a informação do todo. A causalidade, nesse quadro, deixa de ser uma linha que liga passado e futuro e passa a ser uma emergência estatística de relações dentro do fluxo de Tao. O que chamamos de antes e depois são apenas cortes projetivos sobre uma estrutura que, em sua base, é atemporal e não separável. Essa compreensão reconcilia o domínio quântico e o relativístico sem violar nenhum deles. A não localidade da rede explica as correlações quânticas, enquanto sua coerência projetiva gera as métricas espaço-temporais observadas. A partir dessa perspectiva, até mesmo a noção de realidade precisa ser revista. Afinal, o real não é o conjunto dos fenômenos observáveis, mas o conjunto das coerências possíveis da rede temporal. Nesse sentido, a cada regime de coerência corresponde uma física possível, um conjunto de leis, constantes e geometrias que emergem como projeções estáveis. E uma das consequências desse entendimento é esta: o nosso universo é apenas uma dessas soluções de coerência entre infinitas outras potenciais.
A teoria do nó temporal, assim, não descreve um universo entre outros, mas o mecanismo universal de emergência da realidade, ou seja, a passagem da não-localidade pura de tal à aparência local de T. Compreender essa passagem é compreender por que o universo não está em expansão no espaço, mas em expansão de coerência, aprofundando-se continuamente na própria capacidade de projetar o real. E por fim, se este assunto desperta seu interesse e aguça sua curiosidade, se inscreva no canal e continue acompanhando as aulas. Até a próxima!